Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a professora Laísa trazendo explicações de atividades complementares da semana 1 de português para o primeiro bimestre do terceiro ano do ensino médio. Vamos lá? Trabalharemos com artigos de opinião, concordância nominal e verbal e a primeira fase do modernismo, ao longo de todas as atividades complementares elaboradas. E o que é um artigo de opinião, gente? O artigo de opinião é um tipo de texto dissertativo, argumentativo, onde o autor apresenta seu ponto de vista sobre determinado tema. Então, trabalhem muito a argumentação. Tentem sempre argumentar e façam um planejamento em relação a isso. Aqui nós temos as características do artigo de opinião, estão todas descritas aí. E o que é o principal? Os textos são escritos em primeira ou terceira pessoa. O uso da argumentação e da persuasão geralmente são assinados pelo autor. As produções veiculadas nos meios de comunicação, por isso artigo, possuem uma linguagem simples, objetiva e subjetiva. São temas da atualidade, geralmente temas polêmicos, provocativos. Os verbos estão no presente e no imperativo. E aqui nós vamos para a estrutura. Vamos trabalhar as atividades. Viver em sociedade é um texto longo que eu quero que vocês pausem e leiam com atenção. Nesse texto, vocês vão encontrar a estrutura de um artigo de opinião. E aí nós vamos para as questões. Explique de forma argumentada, ou seja, dê a sua opinião sobre a seguinte tese defendida pelo autor do texto que nós vimos anteriormente. Os seres humanos não vivem juntos, não vivem em sociedade, apenas porque escolhem esse modo de vida, mas porque a vida em sociedade é uma necessidade da natureza humana. Você concorda? Primeira coisa, sim ou não? A partir daí, você vai criar e analisar qual é o argumento que você vai trabalhar, se você concorda ou não. E aí você vai ter que me convencer que a sua opinião está correta. Na 2, identifique a que se referem os termos sublinhados em para que essa repartição se faça com justiça. E na B, quer sempre que alguém lhe dê atenção e que todos a respeitem. Voltem ao texto, releiam, identifiquem esses termos, eles se referem a quê dentro do texto analisado. 3. Em consonância com a nova ortografia, não se acentua mais a palavra ideias presente no quarto parágrafo do texto. Cite outras palavras que seguem essa regra. Na 4, assinale a alternativa em que a preposição utilizada para a união dos substantivos foi empregada de forma inadequada, ou seja, qual está incorreta. Na A, meios de transporte. B, tristeza da solidão. C, cuidados de saúde. Ou D, quantidade de alimentos. Agora nós vamos colocar em prática. Você vai escrever um artigo de opinião. Nós temos aqui o texto 1, sobre visões e tons, de Flávio Oliveira. Leia com atenção. Aqui, texto 2. Novamente, pause o vídeo, leia com atenção. Se você não tem a apostila, vou deixar na descrição deste vídeo o link para você também acessar o PDF, para ficar mais fácil. Por que é importante você ter esses textos? Para você montar o seu próprio, de acordo com a sua opinião. Não se esqueçam que é um artigo de opinião.
O artigo de Flávio Oliveira e a crônica de Ferreira Goulart traduzem com maestria um quadro que continua sendo pintado com cores cada vez mais fortes. No Brasil de hoje, o da intolerância. Em um contexto de desenvolvimento das mídias digitais, a possibilidade de anonimato e o crescimento de diversas comunidades parecem potencializar esse sentimento de reprovação, que todos sabemos, não começou na internet. Levando em consideração as ideias apresentadas, coloque-se na posição de um articulista e, utilizando dados, exemplos e diversas outras ferramentas de argumentação, construa um artigo jornalístico opinativo para uma série especial sobre a sociedade, publicada em um jornal de grande circulação. E o que você deve colocar neste artigo? Apresentar pelo menos um exemplo de intolerância que tenha sido divulgado nas mídias nos últimos meses, diferente dos apresentados nos textos motivadores, e apresentar um título criativo. Então, pesquisem, leiam bastante, é um assunto importante, o da intolerância. E aí vocês construirão esse artigo e me mandem também para eu corrigir, ok? A gente se encontra na próxima semana, gente. Até mais.